Algumas histórias são tão desumanas que parecem pertencer ao campo da ficção. No entanto, há casos em que a realidade vira palco de crimes tão absurdos que provocam questionamento sobre a nossa condição. Afinal, o que leva alguém a tratar outro ser de tal forma? O caso da tortura e assassinato da Sylvia Likens é um deles. A infância da Sylvia não foi das mais alegres e dignas de nostalgia e o seu desfecho foi absurdamente chocante. Esse caso, ele foi considerado como o maior crime de tortura dos Estados Unidos. Olá, meus docinhos, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje, galera, seguinte. Bom, galera, como vocês sabem, como eu estava dizendo para vocês em outros vídeos anteriores, nos dois últimos vídeos anteriores também, eu dei início a um novo quadro aqui no meu canal, que no caso é contando fatos. No caso, esses vídeos são fatos contados por mim. Tem muitos youtubers, eu acredito até que vocês conhecem, que contam sobre os mesmos casos que eu conto aqui pra vocês. Tem muitos youtubers que contam diversos tipos de casos, diversos youtubers que fazem esse conteúdo, né, contando fatos, contando histórias que aconteceram antigamente ou até recentemente. E assim, eu sempre via os outros youtubers fazendo esses vídeos e eu sempre tinha vontade de fazer esses vídeos também, porém eu achava que eu não conseguia pelo fato de, assim, ser muito complicado ou então eu não conhecia a história. Mas aí eu achei assim, eu sempre achei um conteúdo legal pra fazer aqui no canal, sempre tive vontade de fazer aqui no meu canal também. Eu vi que vocês realmente estão gostando bastante desses conteúdos que eu tô trazendo pra vocês, então eu vou estar continuando, ok? E hoje eu vim trazer mais uma história pra vocês, uma história que eu pesquisei, que foi mais, assim, complicadinho um pouco pra poder estar pesquisando essa história, esse caso pra vocês, porque não tinha muitas informações em vários sites de pesquisa que eu procurei, mas eu achei um aqui super bem detalhado, que conta, eu acho que, assim, eu acredito que é a história completa desse caso, que no caso foi uma menina americana que ela protagonizou o maior crime de tortura dos Estados Unidos. Certo, galera? Então, assim, esse conteúdo de hoje, ele é muito sensível. Eu acho que ele é um conteúdo bem mais sensível do que o primeiro caso que eu contei aqui pra vocês, que foi o da Anneliese Mitchell, né? Porque esse caso aqui, ele envolve tortura, agressão, todo tipo de coisa, assim, sabe, terrível que vocês possam imaginar, galera. Esse caso aqui, ele envolve, ok? Então eu acho que, assim, eu acho não, galera. Esse vídeo aqui, ele vai ter muitas partes que elas vão estar silenciadas. Eu vou estar apenas escrevendo pra vocês a palavra que eu falei pra vocês estarem sabendo o que é, certo? Então, assim, sabe, esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo que ele pode provocar algum gatilho em vocês, algum não, vários gatilhos em alguns de vocês, se vocês forem pessoas que não gostam de violência, que não gostam de tortura, essas coisas, eu recomendo, então, vocês não assistirem, quem não gostar desses tipos de coisas, porque o conteúdo de hoje, ele é muito pesado, ok? E essa menininha, ela se chamava Sylvia Likens. Essa menininha não, né? Essa moça, porque na época quando tudo aconteceu ela já tinha 16 anos, certo? E eu espero que vocês gostem, que vocês estejam ajudando esse vídeo aqui a bater muitas visualizações, exatamente como os dois últimos bateram, certo? Porque se vocês fazendo isso, eu vou estar vendo que vocês realmente estão gostando desse novo conteúdo que eu resolvi trazer pro canal, certo? E assim eu vou estar me sentindo mais motivada para continuar trazendo outros casos, outras histórias pra vocês, tá bom? Esse caso que eu vou estar contando hoje, ele também foi um caso a pedido de vocês inscritos. No caso, quem me recomendou pra fazer esse caso aqui foi a minha mãe, o último lá do projeto Abigail da Área 51. Quem me pediu pra estar fazendo esse caso, contando esse caso, foi o meu inscrito, o Pedro Lucas Winchester, certo? E esse de hoje, quem está me pedindo pra fazer é a minha mãe, ok? Então eu vou estar pedindo inicialmente pra quem for novo aqui no canal e não for inscrito, se inscrever, tá bom? Se tiver gostado do vídeo, se tiver gostado do conteúdo, certo? Eu vou estar pedindo para que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, ok? Vou estar pedindo também para todos vocês, antigos e novatos, estarem deixando o like de vocês, tá bom? Porque o like de vocês, ele é muito importante pro canal, ele ajuda a fortalecer ele, a recomendar os vídeos sempre mais pro público, e assim eu vou estar sempre com uma disposição, com uma animação maior para estar trazendo um novo vídeo para vocês, né? Porque
com o like de vocês, o YouTube vê que isso aqui é um conteúdo que vocês gostam, que é um conteúdo que pode ir pro público e que ele pode ser recomendado aqui no YouTube. E assim os meus vídeos, meu canal vai estar aparecendo cada vez mais na lista de recomendados aqui da plataforma do YouTube. E isso tudo vai ser muito importante pra mim, pra eu crescer, ok? E vou estar pedindo também pra todos vocês deixarem um comentário, né? Porque o comentário de vocês é muito importante pra mim. O comentário de vocês ele é motivador, ele me motiva a seguir sempre em frente aqui com o meu trabalho no YouTube, certo? E assim vocês vão estar sempre recebendo um conteúdo novo, um vídeo novo, certo? Seja de qualquer um dos conteúdos, seja de terror, seja de vídeos contando fatos, seja de reacts, seja de trollagem, seja o que for, vocês vão estar sempre recebendo um conteúdo novo, ok? Então eu conto com esse apoio de todos vocês, porque ambos vamos ser recompensados no final, não vamos nos arrepender de dar esse apoio pro outro, certo? Sem mais delongas, então, vamos estar começando esse vídeo aqui, e eu espero realmente que vocês gostem, ok? Então, roda a vinheta que nós já vamos começar. A Sylvia Marie Likens nasceu no dia 3 de janeiro do ano de 1949, no Líbano, Indiana. Ela era a terceira filha de um casal de artistas circenses, que eram a Beth e o Lester Likens. Além da Sylvia, eles também tinham outros 4 filhos, sendo eles 2 pares de gêmeos. O Daniel e a Diana, que eram 2 anos mais velhos que a Sylvia, e o Benny e a Jenny, que eram 2 anos mais novos que a Sylvia. Então, ao todo, eles tinham 5 filhos e a Sylvia era a terceira filha do casal entre 2 pares de gêmeos. Eu acho isso bastante interessante. Então, ela era a única da família, né, de todos os irmãos, de todos os filhos dos Likens, que não tinha um gêmeo. Além das mudanças constantes da família por conta da profissão dos pais, a relação da Beth e do Lester nunca foi muito estável. Principalmente porque, na época, eles não ganhavam muito dinheiro com o circo. E por isso, eles estavam sempre brigando por conta de dinheiro. Então, na família da Sylvia, era uma coisa comum, era uma coisa rotineira os pais dela estarem sempre brigando por falta de dinheiro. Por causa da vida nômade, a Sylvia muitas vezes foi obrigada a ficar na casa de parentes ou conhecidos enquanto seus pais estavam em turnê com o circo. Para vocês terem uma noção, no período de 1 ano, ela chegou a morar em 14 endereços diferentes, criando uma média de pouco mais de uma casa diferente por ano. No ano de 1965, quando a Sylvia tinha 16 anos, os seus pais estavam separados e ela estava morando com a Jenny, a sua irmã mais nova, e com a sua mãe. A Jenny, ela tinha alguns problemas de saúde, ela sofria de poliomielite, então a Sylvia era quem sempre dava um apoio maior para sua irmã. Em dado momento, a mãe da Sylvia foi presa por furto em uma loja, porque como eu disse para vocês, eles não ganhavam muito dinheiro na época, e então nesse furto a mãe dela acabou indo para a cadeia e a Sylvia e a Jenny tiveram que ir morar com seu pai. Como agora ele estava sustentando todos os filhos sozinho, ele precisou sair em turnê novamente. Só que ele não tinha como levar as suas 2 filhas mais novas, que eram a Sylvia e a Jenny. Então, ele as deixou aos cuidados da Gertrude Banizweski, que era a mãe de uma colega de escola das meninas chamada Paula. A Gertrude era conhecida na vizinhança por ser uma cuidadora de crianças. Inclusive, ela tinha até uma certa fama entre alguns vizinhos de que quando as crianças ficavam com ela, eram cuidados por ela, as crianças se tornavam crianças educadas, crianças de exemplo, como se ela tivesse o dom para isso. Então, o pai da Sylvia e da Jane não ficou muito preocupado e nem muito tempo verificando se essa seria uma boa ideia e se seria seguro deixar suas filhas sob os cuidados de uma mulher praticamente desconhecida. Na verdade, ele foi tão irresponsável que ele nem chegou a entrar na casa da mulher para verificar como era a casa onde as suas filhas iriam ficar, onde elas iriam dormir, onde elas iriam comer, onde elas iriam passar a viver dali pra frente. Ele somente fez uma proposta para Gertrude de $20 por semana para que ela pudesse cuidar das suas 2 filhas, da Sylvia e da Jenny. O pior de tudo foi que ele falou para Gertrude que ela tinha total permissão para endireitar as suas filhas, exatamente como ela fazia com os próprios filhos dela e com as outras crianças que ela cuidava, que era a fama que ela tinha na vizinhança. E isso foi o começo de tudo, porque ela achou que aquilo era meio que um aval para ela fazer o que ela fez. Mesmo já tendo 7 filhos para cuidar, a Gertrude aceitou a proposta porque ela estava precisando do dinheiro.
Só que sem saber, a Silvia estava saindo de um furacão para entrar em outro ainda mais conturbado, pois a Gertrude cuidava sozinha dos seus 7 filhos, em meio a um histórico de relacionamentos abusivos desde os seus 16 anos de idade, que foi quando ela se casou com seu primeiro marido. Ela era separada e estava com muitas dificuldades financeiras. Para conseguir sustentar os filhos e manter uma casa antiga, ela fazia trabalhos para os vizinhos, como limpeza de casa, costurar e, no caso da Silvia e da Jenny, cuidar de crianças em período integral dentro da sua própria casa. A Gertrude também tinha sérios problemas com a sua saúde mental, decorrente dos anos de abuso que ela sofreu e da situação precária em que ela vivia. Ela era desnutrida, fumante, inveterada apesar de seus problemas com asma e sofria de depressão severa, principalmente por conta de um aborto espontâneo que ela recentemente naquela época tinha sofrido. Ou seja, o pai da Silvia e da Jenny nem se deu ao trabalho de pesquisar e investigar quem era essa mulher que ia cuidar das suas 2 filhas, que era uma mulher que, além de ter vários problemas mentais, também era uma mulher que vivia uma situação muito precária dentro da casa dela, que já tinha 7 filhos e ele ainda estava colocando mais 2 crianças lá dentro para ela cuidar por um valor tão baixo como esse, de apenas $20. Gente, é óbvio que não poderia sair um resultado bom dessa história, né? Nas 2 primeiras semanas que a Silvia e a Jenny ficaram na casa da Gertrude, foram semanas bem tranquilas. Elas ficaram amigas da Paula e da Stephanie, que eram as filhas mais velhas da Gertrude. Elas ajudavam nas tarefas domésticas e frequentavam a igreja juntas. Porém, os problemas começaram quando o pai da Silvia e da Jenny, o Lester, deixou de efetuar o primeiro pagamento para Gertrude, que era um cheque de $20, o valor que eles tinham combinado para que a Silvia e a Jenny pudessem morar na casa da Gertrude. Na verdade, ele não deixou de pagar esse cheque de $20 para ela. Ele simplesmente pagou com 1 ou 2 dias de atraso. Então a Gertrude, como ela já não tinha sanidade mental, ela achou que seria uma boa ideia ela descontar nas filhas do Lester o fato dele não ter enviado o cheque de $20 para ela no dia certo. Ela começou a bater na Silvia e na Jenny com vários objetos que tinham na casa. Inicialmente ela começou com um cinto de couro, mas depois já apelou para um remo gigante e até uma raquete. A raiva da Gertrude passou a ser direcionada mais para a Silvia. Acredito que, muito possivelmente, por conta da bela aparência que ela tinha e também por conta do seu potencial. Então a Gertrude começou a bater na Silvia por motivos muito idiotas. Por exemplo, se a Silvia não varresse o cantinho da casa direito, ou se a Silvia fosse lá e tirasse algum objeto do lugar, ou se por acaso a Gertrude achasse que a comida que a Silvia fez não ficou boa, tudo era um motivo para a Gertrude bater na Silvia. Além de apanhar da Gertrude, ela também começou a diminuir a quantidade de comida que a Silvia comia, deixando para ela comer somente os restos que sobravam das outras pessoas, fazendo assim com que a Silvia ficasse mais magra, desnutrida e sem forças. Os castigos e a humilhação começaram a ser praticados também pelos filhos da Gertrude e pelos amigos dos filhos dela, porque ela dizia que os filhos e os amigos podiam fazer o que quisessem. A Gertrude também acusou a Silvia de ter roubado os doces do supermercado, doces esses que ela mesma tinha comprado, tudo isso para ter um motivo a mais para bater na garota. Então ela pegou a Silvia, levou até a cozinha e queimou as pontas dos dedos dela no fogo do fogão. A Silvia também foi acusada de distribuir uma fofoca na escola que dizia que a Paula e a Stephanie, as 2 filhas mais velhas da Gertrude, eram 2 prostitutas. E isso chegou nos ouvidos do Coy Hubbard, que era o namorado da Stephanie. Ele então ficou possesso, foi até a casa da Gertrude e pediu permissão para ela para agredir a Silvia. Gente, o rapaz nem procurou saber se essa acusação contra a Silvia era verdadeira e já foi atrás da menina para poder agredir ela. Como é que pode uma coisa dessa, meu Deus? Em um certo dia, a Gertrude descobriu que a Silvia estava namorando com um rapaz e ela interpretou a situação completamente errado. Achou que a menina estava sendo imoral e se convenceu de que ela estava grávida. Ela tirou da cabeça que a Silvia estava grávida, então ela e a sua filha Paula, que a propósito era amiga da Silvia, elas começaram a chutar a barriga da Silvia com muita força enquanto a ofendiam com palavras. Só que, na verdade, quem estava grávida era a Paula e não a Silvia. E o pior de tudo é que a Gertrude já sabia disso, mas parece que a única que não tinha o direito de nada era a Silvia.
os filhos da Gertrude tinham o direito de fazer qualquer coisa que eles quisessem. Eles tinham o direito de namorar, tinham o direito de casar, tinham o direito de terem filhos, tinham o direito de fazer o que eles quisessem, tudo que eles quisessem na vida. A única que não tinha o direito de fazer nada era a Sílvia, sendo que a Gertrude nem era mãe da Sílvia para permitir ou proibir ela de fazer nada. Em uma certa vez, a Gertrude também realizou uma cerimônia religiosa onde a Sílvia foi obrigada a comer vários cachorros-quentes, mas muitos e muitos cachorros-quentes mesmo, uma faixa de uns 40 ou 50 cachorros-quentes. Gente, agora vocês pensem uma situação dessa, você ser obrigado a comer uma faixa de 40 ou 50 cachorros-quentes. É óbvio que isso não ia fazer bem para a Sílvia, então ela passou mal e vomitou. Se vocês acham que a Gertrude apenas obrigou a Sílvia, fez ela limpar aquilo que ela tinha feito, vocês estão muito enganados. Na verdade, a Gertrude obrigou a Sílvia a engolir o próprio vômito. Depois que esse sufoco passou, a Gertrude começou a encorajar os seus filhos e também os outros garotos da vizinhança a também agredirem a Sílvia. Então, encorajados pela Gertrude, os filhos dela e os outros garotos da vizinhança também intensificaram violência contra a Sílvia e até contra a Jenny, usando elas como saco de pancada para treinar judô e queimando as suas peles com pontas de cigarro. Em alguns casos, a Gertrude cobrava dos garotos da vizinhança 5 centavos, apenas 5 centavos, para que eles vissem a Sílvia, humilhassem a Sílvia, torturassem a Sílvia, espancassem a Sílvia, e em um único caso que a Gertrude cobrava um pouquinho mais caro, o que eu acho completamente doentio. Se eles pagassem um pouquinho mais caro, eles podiam mutilar a Sílvia, ou seja, cortar a Sílvia com pedaços de vidro. A Gertrude também obrigava a Sílvia a introduzir uma garrafa de Coca-Cola dentro da sua... Porque, segundo a Gertrude, a Sílvia era uma menina muito promíscua e se ela quisesse provar o contrário, se ela quisesse provar que ela não era uma menina imoral, ela tinha que fazer isso. Além de fazer todas essas monstruosidades com a Sílvia, a Gertrude ainda obrigava a Jenny, a irmã mais nova dela, que era uma menina que já tinha problema de saúde, a assistir todo o ato de violência que era praticado contra a sua irmã. Agora vocês pensem aqui comigo, gente, uma menina que já tinha problema de saúde, praticamente era uma criança, ter que assistir toda essa violência, isso deve ser uma coisa muito horrível, vocês não concordam? Em algumas ocasiões, a Gertrude até fazia a Jenny bater na Sílvia, dizendo que isso a pouparia de também ser agredida. Alguns vizinhos percebiam que algo de errado acontecia naquela casa. Inclusive, um deles chegou a fazer uma denúncia anônima à escola, dizendo que uma menina na casa da Gertrude tinha machucados por todo o corpo. Como a Sílvia estava proibida pela Gertrude de ir para as aulas, a Gertrude, sem autorização nenhuma dos pais da Sílvia, foi lá e desmatriculou ela exatamente por conta do estado físico em que ela se encontrava. O colégio mandou uma enfermeira investigar a denúncia na residência. Mas a Gertrude apenas disse que a Sílvia havia fugido de casa e que não sabia onde ela estava. Então a escola foi lá e encerrou o caso. Bom, a pessoa fala: olha só, realmente tinha uma menina aqui, mas ela fugiu de casa e eu não sei onde ela está. A escola faz o quê? Chama a polícia? Não. Encerra o caso. Meu Deus do céu, tem condição uma coisa dessa, gente? A Sílvia estava incapaz de comer devido ao seu estado crítico. Como se isso não fosse suficiente, os filhos da Gertrude passaram a tarde atormentando ela, dando inclusive um banho nela com uma mangueira de jardim. Ao longo dos meses, a violência e os abusos só pioraram, o que levou a Sílvia a gradualmente ter incontinência urinária. O que é incontinência urinária? É quando a pessoa ela não tem controle sobre o próprio corpo. Então a Sílvia ela não tinha mais controle sobre o próprio corpo dela, justamente por conta dos abusos, das agressões e das torturas que faziam com ela. Então, sem ela ver, sem ela sentir, ela fazia xixi nela mesma. Ela era proibida de usar o banheiro e se via obrigada a urinar nas calças. Como castigo pela incontinência, a Gertrude amarrou a Sílvia no porão, geralmente sem roupas, sem comida e sem água.
Poucos dias depois disso, mais precisamente no dia 26 de outubro do ano de 1965, a Silvia já estava tão fraca, desnutrida, desidratada e profundamente machucada que não conseguia formular palavras ou se movimentar com o mínimo de precisão. Ela passava várias madrugadas berrando e batendo nas paredes do porão em uma tentativa desesperadora de chamar a atenção dos vizinhos. Sem contar também que a Gertrude obrigava a Silvia a comer as próprias fezes e beber a própria urina enquanto ela estava no porão. A Jenny chegou a conseguir mandar uma carta para sua irmã mais velha, que era Diana, dizendo que o lugar onde ela e a Silvia estavam era um lugar horrível, que elas estavam sofrendo muitos abusos pela Gertrude e que elas precisavam sair dali. Mas quando a Diana leu a carta, ela achou que a Jenny estava exagerando. Ela achou que, na verdade, a sua irmã só estava um pouco infeliz com o fato da mulher ser um pouco mais rigorosa e ter feito alguma coisa que ela não gostou, ter dado algum castigo para ela e ela não gostou disso. Então, naquele momento, ela não levou muito em consideração a carta que ela recebeu. Porém, depois de alguns dias, a Diana resolveu fazer uma visita para Silvia e para Jenny na casa da Gertrude. Só que quando a Diana chegou na casa da Gertrude, a Gertrude não quis deixar ela entrar dentro da casa dela. A Diana achou aquela situação muito estranha e resolveu espiar pela janela. Assim que ela espiou pela janela, ela viu a sua irmã Jenny sentada nos fundos da casa triste e ela chamou ela para conversar. Mas quando a Jenny estava frente a frente com a Diana e a Diana perguntou para ela onde a Silvia estava, se ela estava bem, a Jenny ficou com tanto medo de falar a verdade que simplesmente saiu correndo para dentro de casa. A Diana mais uma vez falou que queria ver a sua outra irmã mais nova, a Silvia, e a Gertrude mais uma vez falou para ela que não era possível, que a Silvia tinha fugido de casa e que ela não sabia onde ela estava. Gente, como assim? A pessoa é tão maluca que ela fala para todo mundo que a menina fugiu de casa e ninguém faz nada. Preocupada, a Diana chamou um serviço social para fazer uma investigação na casa da Gertrude, depois que a Gertrude falou para ela que a sua irmã Silvia fugiu de casa porque queria ser prostituta e que ela era uma prostituta imunda e que desde então ela nunca mais voltou. Só que quando a assistente social chegou na casa da Gertrude e perguntou sobre a Silvia, a Gertrude fez a Jenny mentir para a assistente social sobre o que realmente estava acontecendo com a Silvia, ameaçando fazer com ela o que acontecia com a sua irmã caso ela não mentisse. Então, apavorada que pudesse acontecer com ela o que acontecia com a sua irmã, a Jenny realmente disse que a Silvia fugiu de casa, que ela não sabia onde ela estava. Enfim, ela falou tudo aquilo que a Gertrude mandou. Então, a assistente social foi embora e não levou isso muito em conta. E mais uma vez, gente, eu acho um absurdo falarem do caso de uma menina que fugiu de casa, menor de idade, e ninguém fazer absolutamente nada. Em suas últimas semanas de vida, a Silvia sofreu ainda mais na mão da Gertrude, dos filhos dela e dos garotos da vizinhança. As torturas e humilhações finais envolveram uma tatuagem caseira com uma agulha quente na barriga da jovem, feita pela Marie, uma das filhas da Gertrude, que tinha apenas 11 anos de idade. A tatuagem continha a frase: "Sou uma prostituta e tenho orgulho disso", e mais queimaduras na sua pele. No dia seguinte, depois da tatuagem, a Gertrude obrigou a Silvia a escrever uma carta para depositar para os pais dela, dizendo que ela tinha fugido da casa da Gertrude e que nessa fuga ela foi mutilada por um grupo anônimo de garotos da região. O plano da Gertrude era levar a Silvia até uma região de mata e deixá-la lá para morrer. Isso fez com que a Silvia utilizasse os seus últimos esforços de vida para tentar fugir dali, o que foi respondido com um golpe na cabeça pelo namorado da Stephanie, o Coy Rubar, por ordem da Gertrude. No dia seguinte, a Stephanie, uma das filhas mais velhas da Gertrude, decidiu que mais uma vez daria um banho de mangueira na Silvia. Só que antes que ela fosse retirada do porão para tomar outro banho, a Silvia Likens já não estava mais respirando. A Stephanie foi a primeira a perceber que a Silvia estava morta. Ela até tentou reanimar a menina fazendo respiração boca a boca, mas a Gertrude falou para ela que não era para ela fazer aquilo, que a Silvia na verdade estava fingindo estar morta. Então a Gertrude pegou um livro e começou a bater muito forte na cabeça da Silvia, até ela perceber que de fato a Silvia já tinha entrado em óbito. Ela não suportou mais aquele tempo de tortura, ela ficou ali meses sendo torturada e morreu.
No final do dia, a Gertrude chamou a polícia para contar que a Silvia tinha morrido. Inicialmente, ela negou qualquer envolvimento no assassinato da Silvia e até mesmo apresentou para os policiais a carta que ela obrigou a Silvia a escrever para depositar para os pais dela, onde ela dizia que tinha fugido da casa da Gertrude e que nessa fuga ela foi agredida por um grupo anônimo de garotos da região. Como se isso não fosse suficiente, a Gertrude alegou que, apesar dessa fuga e de ter sido agredida por esses supostos garotos, a Silvia conseguiu voltar para a casa dela e que ela, na verdade, estava cuidando das feridas da Silvia em uma tentativa desesperadora de primeiros socorros. Essa era a desculpa que a Gertrude iria dar para os policiais, para eles não perceberem que quem de fato tinha feito aquilo com a Silvia tinha sido ela própria. Tanto a Gertrude quanto os filhos dela tinham a mesma narrativa da história e até tentaram convencer a Jenny, a irmã mais nova da Silvia, que foi quem viu absolutamente tudo, quem presenciou absolutamente tudo e foi completamente silenciada de contar para alguém por conta das ameaças da Gertrude, a colaborar com a história. A Gertrude prometeu para Jenny que se ela confirmasse tudo o que ela e os filhos estavam falando para os policiais, ela iria considerar ela como uma das suas filhas. E os filhos da Gertrude também prometeram para Jenny que se ela confirmasse tudo o que eles e a mãe deles estavam dizendo para os policiais, eles iriam considerar ela como uma das suas irmãs. Inicialmente, a Jenny fez tudo exatamente como os filhos da Gertrude e a Gertrude haviam dito para ela fazer. Ela confirmou absolutamente tudo o que eles haviam falado para os policiais, disse que eles realmente estavam falando a verdade, e então a Gertrude e os filhos dela acharam que o problema estava resolvido. Então os policiais começaram a sair da casa da Gertrude e ir embora. Só que a Jenny, ela foi muito inteligente, que quando ela viu uma brecha para poder conseguir contar a verdade, ela correu até os policiais que estavam saindo, puxou um deles, ele abaixou e ela sussurrou no ouvido dele: me tirem daqui que eu conto tudo. Os policiais então tiraram a Jenny da casa da Gertrude e levaram para a delegacia, porque ela, como irmã mais nova da Silvia, era importante recolher o depoimento dela. E quando eles chegaram lá na delegacia, a Jenny contou absolutamente tudo. Contou tudo o que a Gertrude tinha feito, contou tudo o que os filhos da Gertrude tinham feito, tudo o que os amigos dos filhos da Gertrude tinham feito e também tudo o que as outras pessoas fizeram com a Silvia. Todas as pessoas que torturaram, maltrataram e humilharam a Silvia. Então, esse depoimento da Jenny foi muito importante, foi o que pegou a Gertrude no pulo, foi o que levou à prisão dela e também das suas duas filhas mais velhas, que eram as maiores de idade, que eram a Paula e a Stephanie. Já o seu filho John Banisweski, o seu vizinho Richard Hobbs e o namorado da Stephanie, Coy Hubbard, foram enviados para um centro juvenil por serem menores de idade, onde ficaram apenas 2 anos presos. A autópsia da Silvia identificou pelo menos 150 feridas diferentes em todo o seu corpo, variando em todos os tipos de machucados, até a intensidade da etapa de cura, podendo assim confirmar que as agressões já aconteciam há bastante tempo. A causa oficial da morte foi estabelecida como um hematoma subdural, que no caso seria uma hemorragia no crânio causada por uma pancada forte na cabeça. O choque causado pelas agressões severas e prolongadas na sua pele e má nutrição foram listados como fatores que contribuíram também para a sua morte. No mês de abril do ano de 1966, a Gertrude, a Paula e a Stephanie foram a julgamento e a Gertrude negou qualquer envolvimento na morte da Silvia, alegando que ela não tinha sanidade mental. Ou seja, ela quis dizer que talvez, de fato, ela poderia sim ter feito alguma coisa com a Silvia, mas que ela não tinha noção do que ela tinha feito. Desculpinha esfarrapada, vocês não acham? Ela conseguiu se livrar da pena de morte por conta da sua insanidade mental, mas foi condenada por assassinato em 1º grau e pegou prisão perpétua. Já a Paula e a Stephanie, as suas duas filhas mais velhas, que eram as maiores de idade, também foram condenadas por assassinato em 2º grau e também pegaram prisão perpétua. A Paula, que de fato era a menina que estava grávida, ela deu à luz na prisão e quando a criança, que era uma menina, nasceu, ela chegou a colocar o nome da sua filha de Gertrude em homenagem à sua mãe. Coitada dessa criança, né? Mas enfim, a criança é óbvio que não ficou com ela e foi adotada por outra família. Ela foi julgada novamente no ano de 1971, confessou a sua culpa e conseguiu a liberdade 2 anos depois.
Já a Gertrude conseguiu uma liberdade condicional por bom comportamento no ano de 1985, 20 anos depois do crime. A notícia foi recebida com revolta pelos familiares da Sylvia Likens e também por moradores locais. Inclusive, a Jenny Likens também se pronunciou contra no programa de televisão. Só que mesmo assim, a Gertrude saiu da prisão, mudou seu nome para Nadine Van Fossen e se mudou para o estado do Iowa. E ainda assim, ela continuou negando qualquer envolvimento na morte da Sylvia. A Gertrude morreu no ano de 1990 em decorrência de um câncer de pulmão quando ela estava com 60 anos de idade. Então a Gertrude, ela viveu 44 anos a mais do que a Sylvia Likens teve a chance de viver. Já a casa onde a Sylvia Likens foi torturada e mantida em cativeiro, ela ficou abandonada do dia 26 de outubro do ano de 1965, que foi quando eles descobriram o crime, até o dia 23 de abril do ano de 2009, que foi quando ela finalmente foi demolida. Então, no total, foram 44 anos que essa casa ficou abandonada. A história da Sylvia foi inspirada em filme A Garota da Casa ao Lado e Um Crime Americano. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi a história da Sylvia Likens, a moça que protagonizou o maior crime de tortura dos Estados Unidos. Enfim, galera, eu acho que nem vocês e nem eu tem muitos argumentos agora no final desse vídeo, porque é um caso, é uma história que choca muito a gente, porque o que fizeram com essa moça foi muito brutal e muito cruel. A gente não sabe nem a terça parte do sofrimento que essa moça passou. Só ela e Deus sabem o desespero que foi, o sofrimento que foi. Ninguém, eu acho, que consegue imaginar. Eu acho não, eu tenho certeza que ninguém consegue imaginar o nível de dor, de sofrimento, de angústia que essa moça sofreu durante 3 meses, né? Que ela ficou 3 meses sendo torturada. E o que é mais revoltante é saber que os culpados por isso, os que fizeram todo esse ato de violência com a Sylvia, não pagaram pelo crime como eles deveriam realmente ter pagado. Alguns pegaram prisão perpétua, mas conseguiram a liberdade 2 anos depois de serem presos. Outra recebeu liberdade condicional quando na verdade tinha que ter sido assassinada, né? Tinha que ter pegado a pena de morte, mas foi livrada por conta de insanidade mental. Isso aí eu discordo completamente. Eu acho que independente se uma pessoa tiver insanidade mental ou não, ela tem que pagar por um crime, ainda mais nos Estados Unidos, que tem esse tipo de coisa, né? A pena de morte. Então eu acho que ela devia ter pagado pelo crime como isso deveria ser realmente feito lá. A justiça nessa época foi muito mal feita. Eles não seguiram a justiça como ela deveria ter sido feita. Outros foram para um centro juvenil por apenas 2 anos e depois já foram liberados, sendo que a menina passou por todo esse sofrimento, morreu, né, de tanto sofrer, e eles ainda ficaram de boa. Mas assim, a maioria desses envolvidos já estão mortos, né, já morreram. A Gertrude já morreu, o Richard Hobbs já morreu, o Coy Rubar já morreu. Bom, o que eu sei, o John Bonizeski, que era um dos filhos da Gertrude, né, ele também já morreu. Esses aí são os que eu sei que eles já morreram. Agora a Paula, a Stephanie e alguns dos outros filhos da Gertrude, eu já não sei. Mas esses aí eu sei que já morreram, né, e já, assim, né, pagaram, assim, que estejam pagando pelo crime onde quer que eles estejam, né? Porque eu acho que umas pessoas dessas não conseguiram, assim, o perdão de Deus, né? Eu acredito que não. Bom, galera, mas deixem aí a opinião de vocês, o que vocês acharam a respeito dessa história. A gente não pode, assim, sabe, olhar só o lado dos criminosos, né, dos que fizeram essa tortura, esse crime tão horrível com a Sylvia, não. A gente também tem que olhar o lado da família e do peso, da irresponsabilidade que o pai da Sylvia e da Jenny teve de colocar elas dentro de uma casa com uma mulher, sem investigar e sem saber praticamente nada, absolutamente nada, na verdade, sobre como era essa mulher, se ela estava, assim, em condições de cuidar de 2 adolescentes, né? Ele simplesmente fez uma proposta para ela e por conta dele atrasar 1 ou 2 dias essa proposta que ele fez, que era pagar os $20 semanais para Gertrude, tudo isso aconteceu com a Sylvia e com a Jenny e que levou a Sylvia até a perder a sua vida, certo? Então, assim, foi muita responsabilidade. Todo mundo, eu acho que tem uma parcela de culpa, né, na morte da Sylvia. Não é só os que fizeram realmente essa tortura com ela, o pai dela também teve parcela de culpa, o serviço social que não quis nem saber de chamar a polícia quando a Gertrude falou que a menina tinha fugido de casa.
A escola também, quando ela disse a mesma coisa, ao invés de chamar a polícia, os dois encerraram o caso, tanto o serviço social quanto a escola. Então, assim, realmente, todos eles têm uma parcela de culpa. Todo mundo tem uma parcela de culpa na morte da Silvia. Bom, essa é a minha opinião. Eu não sei o que vocês vão pensar a respeito. Eu vou estar sabendo o que vocês pensam a respeito aí nos comentários, tá bom? Deixem aí a opinião de vocês, o que vocês acharam da história. É uma história muito pesada, muito sinistra, certo? Então eu vou avisar pra vocês desde agora, se esse tipo de coisa, se violência, tortura, agressão, humilhação provocar gatilhos em vocês, eu peço que vocês não assistam o vídeo por completo, tá bom? Só se vocês quiserem mesmo, estiverem muito interessados, muito curiosos em saber a história, mas caso contrário não precisam, tá bom? Basta deixar o like de vocês e o comentário, tá bom? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Eu vou estar deixando ele por aqui porque eu acho que ele vai ficar bem mais comprido do que o normal, porque é uma história até comprida, com muitos detalhes, muitos pontos, né, que eu não quis deixar de fora, ok? Mas eu espero realmente que vocês gostem e que vocês ajudem esse vídeo a pegar muitas e muitas visualizações, exatamente como os outros pegaram, tá bom? Eu vou deixar algumas fotos aqui no final do vídeo, fotos da Silvia, fotos assim, não sei se eu vou deixar uma foto da tatuagem dela e do estado que ela ficou depois, mas eu vou ver aqui certinho, tá bom? Se eu não deixar, assim como eu disse no primeiro vídeo, vocês podem estar pesquisando o nome da Silvia Likens lá no Google, que vocês vão encontrar fotos de tudo que eu não puder colocar aqui, tá bom? Da tatuagem que eles fizeram da barriga dela, do estado que ela ficou, tá bom? Vocês vão encontrar tudo, tá bom? No Google. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, meus docinhos. Eu vou estar deixando ele por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Fui!